Olá, olá pessoas, como vocês estão? Tudo bem? Ótima noite para todos vocês, ótimo dia. Tarda, mas não falha. Eu não postei o vídeo antes porque acabei tendo outros compromissos e um monte de coisa que eu tinha que fazer e acabou não dando tempo, tá? Então vamos ao Exagero ou Fato pré-Super Bowl. Só vai ter um Exagero ou Fato até semana que vem, até o domingo, dia 12. O Super Bowl começa às 8h30 no domingo, dia 12, ESPN2 Star Plus. Então vamos juntos aqui conversar e responder as afirmações de vocês, certo? Cadê aqui? Vamos lá. Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo. E eu separei duas afirmações minhas que eu vou responder. E aí depois eu entro na de vocês. Quantas eu vou responder? Eu abri o Exagero ou Fato para além dos membros Hall da Fama nesta semana, que vai ser o último antes do Super Bowl. Eu vou responder até chegar a 25 minutos do vídeo. Esse é o cap, é o meu salary cap do vídeo, 25 minutos. Então, batendo 25 minutos, pá, acabou. E eu separei as com mais likes aqui, além das afirmações dos membros Hall da Fama, patronos, que aí eles têm essa regalia. Então, meu Brasil, vamos lá. Lembrando que amanhã tem prateleiras de técnicos, tá? Não esqueci não, vai ter essa semana, fiquem tranquilos. Primeira afirmação, essa aí eu que separei da minha cabeça. Fonte, Arial 12, vozes da minha cabeça. O Denver Broncos não deveria ter contratado Sean Payton gastando uma escolha de primeira rodada. Exagero. Sabe por quê? O contrato do Russell Wilson não tem como sair desse contrato em 2023. Simplesmente não tem como. Talvez em 2024 fique um pouquinho melhor em dinheiro garantido, tal, em dead money que ficaria no contrato. 2023 não tem o que fazer. Tipo do Dak Prescott, não tem o que fazer. Quem que a gente tem de mente ofensiva no mercado para ser contratado depois que o Hackett foi mandado embora? O Steichen, coordenador ofensivo dos Eagles, e o Mike Kafka, talvez, dos Giants. E de qualquer forma, eles seriam head coaches calouros, que é tudo que você não quer, porque deu bem errado com o Nathaniel Hackett. O Sean Payton já tem uma larga experiência como head coach. Fez um trabalho muito bom em Dallas antes como assistente, depois como head coach ganhou o Super Bowl e o cara fez o Ted Bridgewater render. O cara fez até o Taysom Hill ser mais funcional. Então assim, o Russell Wilson do ano passado eu não acho que vai voltar daquele jeito. Não acho que vai ser elite de novo, sinceramente. Mas, daquele jeito eu não acho que ele volta não. Então, não tendo o que fazer, sendo uma escolha 29, eu tô super tranquilo com essa contratação. Se eu sou torcedor de Denver, eu tô bem tranquilo. Os Broncos não precisam de, desesperadamente, um calouro de primeira rodada para fazer alguma coisa. Eles precisam de um técnico para arrumar a casa, para arrumar o Russell Wilson na medida do possível. Então, para mim, é exagero. Segunda, Patrick Mahomes já ameaça Tom Brady como GOAT, o maior quarterback da história. É muito exagero. Eu vou voltar aqui um pouco no passado. 2006, 2007. Eu lembro que começou esse burburinho de Tom Brady ameaça o Joe Montana como o maior da história. Até então, o Joe Montana era considerado o maior quarterback da história. E aí, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer uma coisa bem tonta, na verdade. Oi, Joe. Você é meu ídolo, Joe? Obrigado, Brady. Você torcia para os 49ers quando criança, não é verdade? Sim, eu estava na final da NFC em 81 com a minha mamãe. O que você quer, Brady? Eu quero ser o GOAT. Então você tem que ganhar 4 Super Bowls para isso. Eu vou ganhar. Ele ganhou. Meu Deus do céu, eu vou ter que fazer um psicotécnico para continuar fazendo o vídeo. Enfim, só havia o começo da discussão se o Brady chegasse no mesmo número de Super Bowls que o Joe Montana. Isso só aconteceu em 2014. Quando teve a temporada invicta, começou um burburinho de tipo, será que agora vai? Será que agora essa discussão é aberta, etc. Anel pesa para quarterback. Você sabe quem é o Dan Fouts? Provavelmente você que está ouvindo, muitos de vocês não tem a menor ideia de quem é o Dan Fouts. Dan Fouts foi um dos mais talentosos quarterbacks dos anos 80. Ninguém lembra dele porque ele nem chegou no Super Bowl. O Warren Moon, mesma coisa, um dos mais, assim, bem cotados quarterbacks nos 80, nos 90. Era uma máquina no Fantasy, quando o Fantasy surgiu nos anos 90. Ninguém lembra do Warren Moon simplesmente porque o Warren Moon não chegou no Super Bowl. Anel pesa. Essa discussão de GOAT, Mahomes, ou qualquer outro, Burrow, sei lá o que vai acontecer, ela só vai ser aberta quando chegar pelo menos 5 Super Bowls. Chegando em 5, aí a gente começa a conversar. Até lá, só ele. Vamos responder aos nossos membros queridos.
Marcelo Neves, Mahomes jogando lesionado, levando o time a 2 vitórias em playoffs, já provou que é Hall of Famer, mesmo que encerre a carreira após o Super Bowl. Não, se ele perder o Super Bowl, ele vai ter campanha negativa. No Super Bowl, ele provavelmente não teria um argumento por si para ser Hall of Famer. Agora, o Mahomes ganhando o Super Bowl, chegando a 5 finais de UFC seguidas, vencendo 2 Super Bowls, sendo 2 vezes MVP, porque ele vai ser MVP, passando 50 touchdowns essa temporada, tendo aquela outra temporada que ele teve, aí eu acho que sim. Mas anel pesa e pesa muito para quarterback. Seguindo, Francisco Alves. Eagles entram como favoritos considerando que Mahomes está sim lesionado e pode não estar 100% no Super Bowl. Exagerou o fato. A do Marcelo, que eu acabei de falar, é exagero porque ele teria que ganhar o Super Bowl. Né, Tom? Quem que é o GOAT? Quem que é o GOAT? É ele, o Tom, que nem eu. Eu sou o GOAT dos gatos. Muito bom. Tom é o GOAT dos gatos também. Sim, os Eagles entram como favoritos. Fato. Mahomes não está 100%. Ele está bem mais perto disso do que eu esperava. Ele treinou integral semana passada. Vamos ver como ele treina essa semana, se é full practice ou se ele treina limitado. Mas, no geral, para mim, Philadelphia tem uma defesa melhor, tem um elenco melhor, tem um quarterback que brigou pelo MVP, tem um corpo de recebedores melhor, tá? Então, em meio a isso, talvez até uma linha ofensiva melhor, uma defesa que teve 70 sacks na temporada, em meio a isso, sim, Philadelphia é favorito. Por muito pouco, 2 pontos para mim, mas é favorito. Seguindo, já temos 6 minutos, hein? Vamos lá, pau na máquina. Thiago Alexandre, o cancelamento da partida entre Bills e Bengals favoreceu muito os Chiefs. Para mim é exagero, porque Kansas City ainda teria a folga da AFC e ainda teria o mando de campo com Cincinnati vencendo o Buffalo. Cincinnati teria uma derrota a mais do que Kansas City, a final da AFC continuaria sendo no Arrowhead, não teria mudado. Então, para mim, essa é exagero. João Lucas Gambarra, a maldição de São Francisco, os Lesioniners, segundo ele, entrará para o hall das histórias de maldição dos esportes. Sim, né? Porque desde 99 o time não tem uma resposta na posição de quarterback. É tudo quarterback mediano para baixo desde 99. Alex Smith, que é o epítome do quarterback mediano. Jeff Garcia antes. Jimmy Garoppolo. O Colin Kaepernick como passador não era grande coisa. Ele trazia sim um elemento fantástico correndo com a bola, mas passando não era grande coisa. Já são aí 20 e tantos anos, né? 23 anos, 24 anos sem um bom quarterback. Steve Young aposenta em 99. Rafael Passos, os playoffs provaram por A mais B que o Mahomes entra na temporada como o único quarterback de elite da NFL, temporada 2023. Exagero. O Joe Burrow ainda seria um quarterback de elite nessa prateleira e tem muita gente que defenderia o Josh Allen também como um quarterback de elite. Eu tenho meu temor dos 19 turnovers, não gosto disso, não gosto nada disso. Mas eu super entendo quem argumenta que o Josh Allen ainda é um quarterback de elite pela parte positiva dele. Super entendo. Então não, Mahomes não está sozinho. Para mim não. Eu entendo também, como o Rafael mandou, e você que está na audiência acha só o Mahomes um quarterback de elite, mas não, eu colocaria o Burrow também. Cauã Ferreira, Purdy realmente pode ser o titular, já rodou o sistema muito bem, provou que o sistema por si não se sustenta, vídeo a performance do Josh Johnson. Para mim é fato, mas ele provavelmente não vai estar saudável no início da temporada, né? O que a gente tem aí é que essa cirurgia pode tirar, cirurgia no cotovelo, o Purdy por algum tempo e talvez por um ano, tá? Então, eu espirrar. Ai, Tom, espirrei. Espirrei. Você tá fazendo companhia hoje, não exagerou o fato, é? Coisa fofa. Então sim, fato. Eu não... Qual é a alternativa? Trey Lance, que eu acho que merece uma chance no training camp, mas o Purdy mostrou mais. O Lance tem potencial, mas não chegou nesse potencial. Derek Carr, Jimmy Garoppolo, Jameis Winston. Desculpa, entre essas opções, Aaron Rodgers não é a opção. São Francisco não tem capital de draft para trazer o Aaron Rodgers. Green Bay não vai trocar ele por uma terceira rodada, óbvio. Então, essa aqui eu gostei. Pedro Fialdini. O Super Bowl coloca frente a frente 2 times que fizeram um grande trabalho no off-season e 2 GMs que têm muito mérito no resultado da temporada. Sim, muito fato. Roy Roseman é meu GM preferido neste momento. Ele foi muito oportunista no bom sentido da palavra. Trouxe o Gardner Johnson porque New Orleans precisava se livrar dele, por uma 5ª rodada. Trouxe o A.J. Brown porque Tennessee não teria como renovar o contrato do A.J. Brown, tinha espaço para isso. Entre outras movimentações que ele fez. Então, sim, e o Lynch também, né? No meio do ano chegou o Christian McCaffrey, que foi fator importantíssimo, até em meio às lesões de quarterback, do Lance e do Garoppolo, para São Francisco ganhar a divisão e quase ter a folga. Samuel Arends, Mahomes já é um prospecto de em prospecto de talento o quarterback mais talentoso da história da liga, até mesmo mais do que Manning. O que você acha, Tom? Ele vai descansar um pouco, eu vou mostrar ele aqui.
Ele vai ficar aqui no cantinho do vídeo. Eu vou de fato. Isso não quer dizer que o Mahomes é o maior quarterback da história, porque o maior quarterback da história é o Brady. Como eu falei, anéis pesam. Mas, e eu falei isso no início da semana, e assim, acima de tudo eu sou também, além de um analista do que está acontecendo na NFL, de questão tática e tal, alguém que ama a história do esporte e que assiste muito jogo antigo, documentário, etc. Eu já vi muito jogo do Damarino, eu já vi nas duas décadas, 80 e 90. Já vi muito jogo do Steve Young, assisti semana passada inclusive, White Card 96, Philadelphia, São Francisco. Cara, o arcabouço de talento que o Mahomes tem, a caixa de ferramentas dele, nunca nesse conjunto existiu na história da NFL. Nunca houve um quarterback tão bom de improviso. O Brett Favre tinha isso, por exemplo, mas ele tinha o pacote com interceptações. Nunca houve um quarterback tão bom de improviso, com a mobilidade do Steve Young, com o braço do Damarino. Isso nunca aconteceu na história da liga. Você tinha nuances, uma coisa ou outra, tipo o Damarino. O Damarino não tinha mobilidade. Não tinha mobilidade, era um poste no pocket. Você pega jogos dos anos 90, raramente ele saía do pocket. Agora, tinha um release muito rápido, etc. Compensava com isso. O Brett Favre tinha as interceptações. Enfim, o Mahomes é o pacote completo. Eu nunca vi, assistindo há 20 anos ao vivo e também estudando a história da liga, um quarterback como ele, sinceramente. Então, em talento, e tão somente nisso, ele é sim, já está muito mais talentoso. Em talento, em potência, vamos pegar a palavra de Aristóteles, pegar esse termo, potência, o que ele pode fazer, o que ele tem disponível de talento, de ferramenta, para mim sim, sinceramente. O que não faz dele o maior quarterback da história? O Steph Curry é o mais talentoso chutador da história da NBA, talvez, e ele não é o maior jogador da história da NBA, certo? Enfim, é isso. Seguindo, Robson Rodrigues, as pressões sofridas contra Cowboys e Eagles revelaram fragilidades na OL dos 49ers e é nessa posição que Kyle deve investir no próximo draft. Eu não acho necessariamente que tem que investir em linha ofensiva, até porque São Francisco tem terceira rodada para frente. Talvez um pouco mais de profundidade na secundária e tal. Agora, a gente precisa do contexto aqui. Quais eram as duas defesas mais temidas da liga em pressão? Dallas, que em porcentagem foi a que mais pressionou, só o Micah Parsons teve 74 pressões sozinho, e Filadélfia, que teve 70 sacks, ninguém teve mais sacks na liga. Então eu acho que esse contexto é importante. São Francisco não pegou um time qualquer pela frente, pegou dois times excelentes, talvez os dois melhores, em pressão ao quarterback. Talvez seja um pouco exagero aqui, sinceramente. Richard Jr., com um possível segundo título, Travis Kelce será indiscutivelmente um talento top 3 da história. Sim, para mim é fato. Para mim ficaria com um possível segundo título, toda a produção que ele teve, as 14 recepções dos playoffs, etc. Ficaria Gronk, Tony Gonzalez, também dos Chiefs, por boa parte da carreira, e o Travis Kelce. Ah, mas o Travis Kelce jogou com o Mahomes, mas ele jogou com o Alex Smith antes, era tão bom quanto. Então tem isso. Isso aqui é legal, Thales Bion. Tendo em vista que a AFC conta com os melhores quarterbacks da liga e a NFC com os melhores elencos no geral, São Francisco e Filadélfia, imagino que ele tenha pensado nisso, dá pra dizer que esse Super Bowl temos de fato o melhor quarterback da liga versus o melhor elenco da liga. Fato. No início do ano, Buffalo tinha o melhor elenco da liga, mas aí a quantidade de lesões que aconteceu em Buffalo foi sacanagem, né? Então hoje, Filadélfia tem o melhor elenco da liga, uma potencial fragilidade, acho que é linebacker e só, inside linebacker, e só, sendo muito sincero. Então, pra mim, é o melhor elenco da liga, com um quarterback que brigou pelo MVP contra o melhor quarterback da liga. Sim, fato. Gabriel Neves, tendo em vista o grande equilíbrio histórico da AFC North e a falta de dinheiro para pagar todos os jogadores em contrato de calouro, a vida dos Bengals pode ficar muito mais difícil nas próximas temporadas. Eu vou de fato porque o Joe Burrow vai demandar 50 milhões de dólares, mas o salary cap, vale lembrar, aumentou 20 milhões da última temporada para essa. É que tem muita gente boa em contrato de calouro, Ja'Marr Chase, por exemplo, só para citar um nome. Pode ficar mais difícil. Eu acho que o elenco de Cincinnati, a defesa de Cincinnati não tinha nenhuma estrela, por exemplo, mas era muito completo. O time tinha o melhor trio de recebedores da liga. O Joe Mixon também, um running back, acho que top 10. Então vai ficar mais difícil. Talvez muito mais difícil, não, mas mais difícil vai. Mas ao mesmo tempo o Joe Burrow pode evoluir ainda mais como quarterback, por exemplo. Então pode ser compensado por isso. Amat Choker, não importa quantos wide receivers você perca na temporada, o Mahomes vai confiar neles e lançar. Aprende Aaron Rodgers. Que maldade. Não, eu vou de exagero, o Amat, porque vale lembrar que o Marcus Valdes-Scantling foi quem o Mahomes confiou nesse último jogo, era de Green Bay. O Aaron Rodgers, assim, era muito abaixo esse corpo de recebedores. E eu talvez tenha mitigado um pouco isso. Eu não achei que ia ser tão ruim a situação até o Christian Watson começar a despontar na segunda metade da temporada. Então eu vou de exagero porque o corpo de recebedores de Green Bay até a metade da temporada era uma coisa horrorosa.
Talvez o Alan Lazard fosse mais confiável e o Lazard não seria recebedor número 3 em um monte de time. 2 ele não seria em vários também. Talvez 3 eu tenha pesado um pouco, mas 2 ele não seria um monte. PJ, as 2 interceptações do Burrow e as flags questionáveis, aquela quarta descida, aquela quarta convertida para a terceira descida para os Chiefs, foram mais decisivas que aquele tackle fora do campo do Osai no final do jogo que resultou na derrota de Cincinnati. Essas outras coisas juntas, que você usa a palavra e, né? O conectivo, mais as 2 coisas juntas. Sim, aí é fato. Agora, só as faltas não foram mais decisivas que todo o resto, na minha opinião. Só as faltas questionáveis e tal, holding que não teve, etc., não foi 50% da derrota de Cincinnati. Até porque isso tira o mérito do Mahomes, isso tira o mérito da defesa de Kansas City, tira as 8 pressões do Chris Jones. Então, eu vou de fato que você juntou as 2 coisas. Tá? Até porque a segunda interceptação do Burrow, eu acho que ela dá uma murchada nos Bengals, assim, muito forte. Eu senti isso assistindo a partida, que o time deu uma... Então, foi só a última tampa o que o Osai fez. Arthur Correia, os Eagles ainda não enfrentaram um teste verdadeiro nessa pós-temporada, pois jogaram com Daniel Jones e Josh Johnson. Eu vou de exagero, porque o Josh Johnson não joga na defesa. Os Eagles ainda enfrentaram a melhor defesa da NFL, ajustaram o ataque no segundo tempo, teve mais o Gainwell correndo com a bola, teve mais corrida para o weak side. Pegaram Dallas mais cedo na temporada, e Dallas foi um time que teria vencido outras divisões na NFL. Não estou falando do jogo do Gardner Minshew, estou falando da outra partida. E, aliás, enfrentar Dallas fora de casa sem o Jalen Hurts foi um tremendo desafio. Fez parte de uma divisão que levou 3 times para os playoffs, com os Commanders brigando até o final. Eu, sinceramente, acho exagero, tá? Porque, se você for falar isso, seria o equivalente aos Bears. Os Bears 85 ainda não enfrentaram um teste verdadeiro nessa temporada, pois jogaram contra os Rams e os Giants e amassaram os 2. A gente não vai considerar que houve mérito de Filadélfia colocar 30 pontos no placar em 2 jogos de playoff? Eu não acho certo. Eu acho exagero, tá? Por um lado, sim, foi um fator imenso Purdy, etc. Mas amassou Minnesota na semana 2, naquele Monday Night Football. Eu lembro até porque eu comentei o jogo. Então, venceu os Lions na semana 1, com os Lions já mostrando um ataque muito potente. E os Lions quase foram para os playoffs. Então, sinceramente, não acho que é por aí, não. Quantos minutos? 17. Leonardo Bombarac, uma pessoa hipotética que tem o Burrow como quarterback favorito de assistir, o Kyle Shanahan como head coach favorito, é hipoteticamente a maior pessoa triste no final de semana. Ai. Pra vocês verem como eu sou profissional, hein? Eu sou profissional. A pessoa jurídica tem que ser profissional aqui. Lógico que existem coisas que eu gosto de ver, etc. O que não tira o fato de que o Mahomes é incrível. Pô, só assistir o resto do vídeo, né? Mas foi duro para essa pessoa aí, nesse aspecto pessoa física, né? E o Brady eliminado na semana anterior ainda, coisa maravilhosa. Mas, posso falar? Eu tô muito feliz de ver o legado do Mahomes continuar sendo construído e de ver esse time do Philadelphia Eagles, como eu falei, o Howie Roseman é o meu general manager favorito, né? De ver o trabalho de Philadelphia sendo recompensado com o Super Bowl. E gosto muito do que o Nick Sirianni tá fazendo, o Stasham também chamando esse ataque. Eu acho bem legal a evolução do Jalen Hurts, que é um cara que tem uma ética profissional formidável. Ele baixou a cabeça e trabalhou, seja quando saiu de Alabama, quando entrou na NFL. Então estou feliz por esse lado também, tá? Quem gosta de futebol americano, acho que independente do time, né? A menos torcer para Dallas, né? O torcedor de Dallas já deve estar bem chateado. O torcedor de Raiders e Broncos, dos Broncos talvez ainda mais, e de Chargers também. O que mais temos aqui? Pedro Hausmann. Kyle Shanahan, mais um quarterback de elite, uma defesa um pouco acima da média, igual a dinastia. Não, né? Vale lembrar que o Matt Ryan foi MVP em 2016, com o Kyle Shanahan chamando o ataque e tinha uma defesa acima da média. E perderam o Super Bowl, então não dá pra garantir isso. É exagero, porque não tem como garantir isso. A NFL, gente, é muito importante frisar, o Mahomes está indo pro seu 3º Super Bowl, ele pode perder 2 Super Bowls. O Mahomes pode ter um Super Bowl e 2 perdidos. Ganhar Super Bowl, é que o Tom Brady banalizou isso aí, porque o Tom Brady é sacanagem. Mas ganhar Super Bowl não é tão fácil como parece. Eu acabei de citar vários nomes que nunca nem chegaram ao Super Bowl. Talvez os mais talentosos corredores da história da liga, running backs, eles somados têm um Super Bowl. Você pegar Walter Payton, Jim Brown, que não teve nenhum, que aposentou antes. Walter Payton, Jim Brown, tem um título, né? Mas enfim. Barry Sanders, LaDainian Tomlinson, essa galera toda tem um Super Bowl, que é o do Walter Payton em 85. Com a melhor defesa da história da NFL. Sim, clubismo. Dane-se. Quem achar o contrário, vou sair na pancada. É a dos Bears.
É discutível, é discutível. É dos Ravens de 2000, dos Steelers de 78, enfim. Então, não é tão fácil ganhar Super Bowl, gente. Não é tão fácil. Ainda mais dinastia. Putz, quantas dinastias a gente tem na história da NFL em Super Bowl? Packers, Steelers, 49ers, Cowboys e Patriots. A gente tem 5. 5 em 57 anos com Super Bowl. Então, assim, não é tão fácil. O que mais temos aqui? Essa aqui eu gostei. Guilherme Leandrin, lesão do Mahomes ajuda os Chiefs a lembrar que correr com a bola é bom e deveriam usar mais isso. Semi-fato. Por quê? Porque a lesão do Mahomes faz ele ficar dentro do pocket mais também. Acho que esse é um elemento que a gente tem que ficar de olho. O Mahomes dentro do pocket é muito perigoso. Mas o Mahomes está sem mobilidade. Ele ainda é muito perigoso. E isso pode ser um tremendo fator porque o Andy Reid é um gênio desenhando os conceitos ofensivos. Tá? Então eu vou de semi-fato. Essa aqui é interessante também. Fernando Rodrigues. Bom dia, Curte. Mahomes com 5 finais consecutivas de AFC, com 3 Super Bowls, já podemos colocar os Chiefs construindo uma dinastia? Exagero. Não existe dinastia de final de conferência, gente. Porque se fosse assim, o Buffalo Bills teria uma dinastia com 4 títulos da AFC nos anos 90. Só existe dinastia com 3 Super Bowls ou mais no espaço de 5 anos. Aí pode ser considerado uma dinastia. Esse é o critério que foi estabelecido, inclusive, historicamente. Os Steelers tiveram 4 Super Bowls nos anos 80, entre 74 e 79 foram 4. Os 49ers 81, 84, 88, 89. Os Cowboys 92, 93, 95. Os Patriots 2001, 2004, 2003. E depois 2014, 2016, 2018. Só existe dinastia com 3 títulos ou mais. Tá? Então não, mesmo que ganhe, não seria uma dinastia para mim. Isso aqui é interessante também. Enzo Lopes. As faltas cometidas pela defesa de São Francisco no final do último jogo foram puramente por conta do psicológico após perder o quarterback. Eu acho que boa parte delas sim, eu cheguei a mencionar isso na transmissão também, tá? Os caras perderam totalmente o controle, o psicológico foi pro buraco. Não é comum São Francisco fazer a quantidade de faltas que fez, passou muito do ponto. Rafael Lemes, infelizmente a boa atuação da defesa de Kansas City e a enorme partida do Chris Jones vão ser esquecidas em razão dos erros de arbitragem. Fato, como eu bem mencionei aqui, a gente acabou de falar sobre isso numa outra pergunta mais cedo, Chris Jones teve 8 pressões, foi uma das melhores marcas desde 2017, quando começaram a traquear isso com chip, etc, do NFL Next Gen Stats. Gente, 8 pressões no final de conferência é muito absurdo. Mas os Bengals estavam com reservas. Esses reservas amassaram a linha de Buffalo, semana retrasada. Então sim, infelizmente é fato, vai ser esquecida, eu acho uma pena, porque o que o Chris Jones jogou foi sacanagem. Léo Nascimento, uma pitada de draft aqui. Will Levis, de Kentucky, é o quarterback prospecto dos últimos anos que mais se aproxima do Josh Allen em 2018. Cru, com atleticismo, braço forte. Sim, fato. Nesse aspecto do Josh Allen, dele ser um diamante cru, eu acho que faz sentido nesse ponto. A gente vai falar mais de draft mais pra frente, obviamente. Talvez o Trey Lance, mas era diferente. Acho que sim, acho que o Will Levis. Thiago César, a zicada monstra do prefeito de Cincinnati inflamou o elenco dos Chiefs, em especial a defesa e o Mahomes. É muito fato isso, né? Os caras falaram isso no pódio, pegando o troféu. O Travis Kelce estava pistola. Aliás, o Travis Kelce estava ainda mais pistola porque ele jogou no college em Cincinnati. Ele foi uma escolha de 4ª rodada e jogou lá nos Bearcats no college. Então eu acho que ele devia estar ainda mais, né, chateado com a situação. E Leonardo Mendonça, com a chegada de Calvin Ridley, os Jaguars entram para o top 5 melhores ataques da liga. Muito exagero. Que Calvin Ridley que vai aparecer um ano parado? A gente não pode esquecer que ritmo de jogo é muito importante. Para quem se esqueceu, Calvin Ridley ficou fora um ano suspenso. Então não, exagero. Henrique dos Santos, se Geno Smith tivesse mantido o nível das primeiras semanas, ele seria considerado para MVP. Fato que ele seria considerado, mas ele não seria o MVP. Com a produção das 5 primeiras semanas, ele não seria o MVP. Ainda seria o Mahomes e o Hurts como segunda opção. Felipe Belisário, um cenário hipotético onde os quarterbacks titulares de Eagles e Chiefs se lesionam e não podem jogar, os Eagles ganham devido à sua defesa. Não, é exagero porque o Gardner Minshew é mais quarterback que o Chad Henne. Mas também por conta da defesa. Mas eu prefiro o Gardner Minshew ao Chad Henne. Eu vi o Chad Henne jogar em Michigan no college, era uma exceção de paciência, meu Deus do céu. O Chad Henne tá na liga até hoje, me surpreende, aliás. PJ, as OLs definiram as finais de conferência tanto do lado dos 49ers como dos Bengals. Mas também não dá pra falar que as defesas, os fronts definiram. Vamos colocar as trincheiras definiram? Sim, eu acho que sim. E Pedro De Martini, a última aqui, tá?
Apostar no quarterback de maior potencial vale mais do que selecionar um alto piso e baixo potencial, tendo em vista os quarterbacks desses playoffs? Para mim, sim. Para mim, sim. Eu acho que vale o risco, porque se você acerta e você bem lapida, e aí tem que construir uma boa comissão técnica, tem que trazer um recebedor, como aconteceu, queira ou não, com os Chiefs, o A.J. Brown. Como aconteceu com o Tua, com o Tyreek Hill chegando. Como aconteceu com o Josh Allen e o Stephon Diggs. Se você faz o trabalho bem feito, lapida, eu prefiro isso a ter, com todo respeito, mas o Kenny Pickett. O Kenny Pickett não vai ser muito mais do que ele é agora. O Daniel Jones não vai ser muito mais do que ele é agora. Eu prefiro, sinceramente, um cara com mais potencial, com mais ferramentas, do que apostar num cara com piso alto que não vai muito além disso. Porque, novamente, o grande problema nunca foi o Jimmy Garoppolo em si. O grande problema sempre foi que ele vai enfrentar ou uma grande defesa ou um grande quarterback do outro lado. E ele vai ter que resolver. E ele não vai. Então, é isso. Certo? Só essa última aqui que eu achei interessante. Mesmo com, o Alex manda aqui, mesmo com a lesão de Purdy e mais uma derrota em final de conferência, Kyle Shanahan entra um bocadinho impressionado para a próxima temporada. Em hipótese alguma. E não é clubismo, porque eu gosto do Kyle Shanahan. Gente, em hipótese alguma. É exagero aqui. Porque o cara pegou uma escolha de 7ª rodada calouro e quase teve a folga da NFC. Então, não. Definitivamente não. Tá bom? Beijo carinhoso, se não será podíamos. Vou ficar devendo o vídeo para os membros, desculpa, dos técnicos, mas amanhã tem vídeo sobre o DeMeco Ryans nos Texans e sobre Frank Reich nos Panthers. Vídeo sobre o Sean Payton já está no ar. Certo? Beijo e até a próxima. Tchau.